O nosso grupo é composto por Bárbara, Yasmin, Marcos, Sergley e Stephanie. Nós vamos falar sobre diretrizes de projeto para maior durabilidade de armários planejados. Então, o ramo moveleiro ele é dividido em duas opções de móveis, que são os móveis planejados e os móveis modulados. Primeiramente, falando sobre os móveis modulados, eles são feitos em larga escala, tendem a ter um menor custo por isso, apresentam uma maior possibilidade de serem remontados em diferentes espaços, justamente por eles serem feitos para várias necessidades, mas algumas desvantagens que eles apresentam é que não se adequam a diferentes demandas e necessidades. Então, uma pessoa alta e uma pessoa baixa vão usar a mesma cadeira, por exemplo. Eles podem ser mais desconfortáveis justamente por isso. E devido à produção em larga escala, eles tendem a ter um menor espaço interno. Eles costumam ser desenhados por arquitetos e designers e são produzidos em larga escala. E agora falando dos móveis planejados, eles são personalizados para a necessidade dos clientes. E eles são exclusivos. Eles se adequam melhor à demanda imobiliária de cada vez espaços mais compactos, o que é ideal para grandes centros urbanos, como São Paulo e Belo Horizonte. Por serem muito bem dimensionados e pensados, eles têm um maior espaço interno, que é positivo. Eles podem ser feitos e pensados para necessidades específicas, como, por exemplo, uma mala em tamanho X. Esse armário ele pode ter um compartimento para receber apenas essa mala. E apresenta uma maior possibilidade de criação, de design, diversidade de formas e cores para atender às vontades do cliente. Eles apresentam algumas desvantagens. Eles apresentam maior custo em relação aos modulares, e por serem feitos sob medidas, eles tendem a ter menor possibilidade de reuso em caso de mudança. Então, alguns pontos de atenção para que tenham uma maior durabilidade e melhor execução. As medidas dos ambientes elas necessitam ser precisas para evitar assim, incompatibilidades. Necessitam ser instalados por profissionais experientes, evitando desalinhamentos e problemas. É necessário ter um estudo bem feito de pontos hidráulicos, pontos elétricos, encanamento de gás, porque se houver algum furo mal feito e não planejado, isso pode trazer uma grande dor de cabeça. Os pesos a serem recebidos necessitam ser previstos e calculados para que não ocorra ruptura por sobrecarga. Os materiais necessitam ter boa qualidade e é muito importante para os profissionais se atentarem aos prazos de instalação e de execução que eles podem variar, então tem que ter um bom planejamento. E agora a gente vai falar de algumas considerações que a gente acha importante considerar para poder realizar, né, o planejamento desses armários para aumentar a sua durabilidade. Primeira consideração é em relação ao ambiente que ele vai ser instalado. O comando da casa ele vai interferir aí na estrutura que a gente vai indicar para o armário, né, nos materiais também que vão ser utilizados, o modelo e a dimensão também que esse armário pode ter. Em relação à estrutura, né, a gente diz respeito à relação à base do armário, porque geralmente os armários são feitos em MDF, que é um material que não reage bem em contato com a água. Então, em ambientes de áreas molhadas, né, como a cozinha, nesse primeiro exemplo da imagem, a gente pode utilizar uma base em alvenaria, né, que permite aí o afastamento do MDF do piso, que tem maior contato com a água. Banheiros também, a gente pode colocar o armário fixado na parede, né, afastado mesmo do piso sem nenhuma base inferior. Isso vai depender do tamanho e da espessura do armário a ser projetado. E em áreas secas, o armário pode contar aí até mesmo com um painel que fique de piso a teto, porque o contato com a água vai ser menor, então o material vai conseguir trabalhar bem nessa área. Mas em situações que a pessoa não queira mesmo indicar o MDF, né, que prefere prevenir mesmo, tem ainda a consideração de outros materiais para poder fazer esse armário. A gente tem a utilização de vidro temperado, que permite diversas tonalidades, né, que pode ser pintado esse vidro para poder fazer o armário, e também um armário em acrílico. E aí ambas as opções elas têm a esquadria feita em alumínio, que são materiais que reagem bem no contato com a água. Em relação ainda, né, sobre o ambiente, ele vai interferir aí no modelo que a gente vai indicar para o armário e nas dimensões mesmo dele. O armário pode ser uma ferramenta boa para poder otimizar o espaço nos ambientes, a guarda dos objetos nos ambientes, e também o que vai implicar em relação às dimensões são um modelo, por exemplo, de portas que a gente vai indicar. Em portas de correr, por exemplo, elas ocupam menos espaço nos ambientes, só que ocupam mais espaço dentro do próprio armário. Então, é mesmo uma relação de conversa entre quem está planejando e as necessidades do próprio usuário. Uma outra consideração que a gente precisa fazer na hora de realizar o armário é colocar mesmo no lugar do usuário.
além da questão da ergonomia, né, que diz respeito aí ao bem-estar físico do usuário, a gente precisa considerar o modelo de organização que ele tem no dia a dia dele, a necessidade de armazenamento e o orçamento também que ele tem disponível para poder construir esse armário. Sobre as características físicas e fisiológicas, né, como disse, ela vai interferir aí na questão de saúde física mesmo, né, da própria pessoa, o que pode gerar algum certo desconforto ou aumentar o conforto, né, quando o armário é bem planejado. E também isso vai implicar aí no modelo do armário a ser feito, porque se o armário não for pensado considerando as necessidades do cliente, então, pode ser que futuramente ele faça alguma outra adaptação no armário, que vai interferir na sua estrutura, vai acontecer alguma coisa ali que pode prejudicar o armário que foi planejado antes. Em relação à organização e à necessidade de armazenamento também que a gente tem que considerar, também, né, por uma questão de que posteriormente pode acontecer do cliente fazer alguma outra alteração, essas alterações também, além de desestruturar, podem contribuir para a perda de garantia com o fornecedor, né, já que foi alterada o que foi feito originalmente, e o orçamento do usuário também vai impactar nos materiais que vai ser indicado, né? No caso, por exemplo, de ferragens, quanto mais ferragens o armário tem, mais caro ele vai se tornar, então sempre o arquiteto tem a responsabilidade de fazer um móvel que siga as necessidades e a possibilidade de acordo com a realidade do seu cliente. Um ponto a se atentar é para o peso que esse armário vai receber. Então, diferentes usos exigem diferentes demandas. Por exemplo, um armário destinado para cozinha, ele tende a ter uma maior carga do que um armário destinado para banheiro ou para quarto, devido aos itens que vão ser inseridos em seu interior. Então, a partir desse momento, que vão ser definidos a qualidade do material. Existem duas opções de escolha, que são o MDF e o MDP. O MDF ele tende a ser usado devido à sua maior maleabilidade, por ele ser cortado em todas as direções. Isso é ótimo para acabamento, poder ser executado tanto para móveis retos quanto para móveis curvos. Ele tende a ter mais essa função de acabamento. E o MDP, por sua vez, uma função mais estrutural. Aí ele é mais econômico, ele suporta um maior peso, só que ele só pode ser usado em móveis retos e ele tem uma menor resistência à abrasão. Existem diversas espessuras nos materiais, tanto para o MDF quanto para o MDP, e eles são destinados para diferentes fins. Os armários, de modo geral, eles tendem a ser divididos em fundo, parte da lateral, as prateleiras e as portas, e as frentes de gavetas. Nesse ponto, o que exige maior atenção são as prateleiras, porque em um armário as prateleiras elas vão funcionar como vigas. Então, a carga que vai ser colocada naquela prateleira, ela tem que ser prevista. Então, o MDP ele tende a ser o melhor material devido à sua resistência. Agora, se tratando do fundo e da lateral, o MDF ele é mais utilizado devido à sua função de acabamento muito boa, para ele ser um material menos poroso. E agora, se tratando das portas, elas têm função de vedação, e o MDP ele não pode ser utilizado, porque ele esfarela muito. E como nesses pontos tem fechaduras, o MDF é o mais utilizado. Eu vou falar um pouco sobre investir em bons materiais e a necessidade de conhecer os sistemas. Então, a gente vê que os móveis planejados, eles são feitos, a maioria das vezes, para durar. Então, eles são investimentos maiores, que juntam a estética com a funcionalidade e também devem juntar a adaptabilidade do usuário. Então, a gente vê que é necessário utilizar materiais bons que vão garantir esse bom funcionamento por um grande período de tempo. Para isso, é necessário que a gente preste bastante atenção para comprar puxadores, dobradiças, principalmente estruturas e também fechaduras que garantam a funcionalidade, o bom funcionamento desse material, desse imóvel por um longo período de tempo. Eu também coloquei aqui a necessidade de pensar na frequência do uso desse imóvel. Então, como exemplo, a gente tem o fecho de toque e saber entender como que vai ser utilizado, qual que vai ser o ambiente para a gente designar esse fecho. Então, a gente tem que pensar sobre quantas vezes esse imóvel vai ser acessado, quantas vezes ele pode, se pode ter um limite ou não, como existe no fecho de toque,
Então, por exemplo, a gente não colocaria, não indicaria esse fecho de toque para uma cozinha que é bastante acessada, indicaria mais para um escritório que tem um menor uso quando comparado com uma cozinha. A gente também pensou no exemplo da porta basculante, que ela não deve ser muito alta, e para isso precisa de uma boa ferragem, ou seja, ela vai aguentar o peso ali envolvido. Então, aqui a gente volta na necessidade de buscar bons materiais para garantir a qualidade desses móveis. A gente também estava conversando bastante, pensou sobre essa união que acontece na questão do imóvel planejado e quando ele tenta juntar a estética do imóvel com a durabilidade e com o uso que a pessoa vai fazer dele. Então, a necessidade de ter uma boa estrutura é uma coisa primordial, que deve ser pensada pelo projetista, o arquiteto e também o engenheiro, e saber carregar essa essência do imóvel, do espaço, e tentar pensar bastante sobre qual finalidade que ele vai ter. Aí, como exemplo, tem as mesas, que as mesas devem ser bem pensadas estruturalmente e, junto com a estética, você deve pensar como que faz para manter esse móvel ali firme por um bom tempo, suportando um peso, tendo uma carga e possuindo também a questão da ergonomia, como já falado ali, e ver como que esse móvel vai conseguir trazer para o ambiente essa funcionalidade necessária. Agora, a gente falando no detalhamento do projeto propriamente, né? Muitas vezes o produto de entrega de um arquiteto, de um designer de interiores, para o fornecedor, para ele poder produzir, tem alguns pontos que é bom a gente prestar atenção, né? E refletir. Um primeiro é que o material que a gente vai entregar tem que ser autoexplicativo. Tem que ter todas aquelas informações que precisam para montar o móvel do jeito que você quer. Então, e muitas vezes a gente tem que pensar que aquele profissional que vai executar o serviço, ele tem muita experiência na prática, e não tanto em ler desenhos técnicos. Então, talvez seja interessante adicionar imagens 3D, fotos, que deixam tudo mais claro, para ele não precisar tomar nenhuma decisão na hora e não acabar impactando no projeto em geral. Também a questão que também já foi comentada, mas é bom relembrar, as medidas que vão ser pensadas, elas têm que pensar no objeto que vai ser inserido dentro delas. Então, além disso, também a setorização, para fazer sentido, né, a ergonomia também. Outra questão também é as medidas, né? As medidas, os centímetros em imóveis planejados são muito importantes. Tem um impacto muito grande. Um revestimento de tijolinho, por exemplo, numa parede, já aumenta a espessura dessa parede. Então, pode impactar, por exemplo, em algum móvel que vai ser encaixado. Então, é bom sempre certificar, antes e depois, as medidas, para ver se estão certas para a montagem. Uma coisa também muito importante é o alinhamento do projeto da marcenaria com os outros projetos que vão ser feitos, como luminotécnico, elétrico, hidráulico, de forno, para evitar problemas com o orçamento, para mais ou para menos, e tomar de decisões improvisos no local. Porque isso, como a gente falado, impacta no acabamento, impacta no seu projeto, né? Que foi pensado. Por exemplo, um guarda-roupa que vai ser feito no pé direito inteiro, ele também recebe impacto do projeto de forro. Então, acontece, às vezes, por exemplo, manda para orçar o pé direito de um local que foi medido naquele momento, mas depois vai ser colocado um forro que vai rebaixar e diminuir esse pé direito, que vai ter que cortar peça e tudo isso, se não for pensado. Além disso, é interessante alinhar com a empresa que irá executar, se já tiver uma em mente, as medidas do MDF, do MDP, e também, caso tenha alguma dúvida em relação a alguma questão técnica, é bom entrar em contato e falar diretamente com a pessoa que vai executar, porque ela pode esclarecer alguma questão, e querendo ou não, ele é um especialista, né, no assunto. E uma frase que a gente trouxe aqui, que basicamente resume tudo que a gente está querendo dizer, faça certo na primeira vez, e é isso.